Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo, quero acolher você com grande alegria para esse nosso programa, em que nós vamos refletir a respeito do Evangelho que a Igreja nos proporciona nesse 26º domingo do tempo comum. Trata-se do Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, versículos de 38 a 48. Bem, vejam só, o Evangelho deste domingo, ele basicamente tem duas partes. Eu gostaria de pegar um ponto de reflexão sobre a segunda parte. A primeira parte é um debate um pouco dos discípulos de Jesus, que vem um homem que está lá expulsando os demônios em nome de Jesus, e eles gostariam de proibi-lo. Como esse homem expulsando o demônio está fazendo o bem, Jesus diz, não tem sentido nenhum vocês quererem proibir o bem, né? Esse é o fim da picada. Na segunda parte, Jesus começa a falar de que quando você faz o bem, né, você está fazendo a Ele, a Jesus, né? Se você der a beber um copo d'água a alguém porque ele é de Cristo, não vai ficar sem recompensa. Agora, ele, no entanto, diz, e se vocês fizerem um mal a um destes pequeninos que creem, escandalizar seria melhor que fosse jogado no mar, com a pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. Se teu pé te leva a pecar, corta. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. Vejam só que coisa extraordinária, que coisa radical, assim. Como explicar essa passagem do Evangelho? Então vamos primeiro entender o que é o escândalo, tá? Vamos lá. Versículo 42. Jesus diz assim: se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com a pedra de moinho amarrada ao pescoço. Veja, aqui nós temos que entender o seguinte: Jesus está falando de um pecado muito sério. O que é o pecado do escândalo, do escandalizar? Para nós, na nossa linguagem popular, né, fazer escândalo é fazer um estardalhaço, fazer um grande alarde. Ah, para de escândalo. Não, escândalo na linguagem técnica é quando você faz algo, um gesto, uma palavra, uma atitude sua, que leva uma pessoa que é frágil na sua conversão, ou seja, um desses pequeninos, como diz Jesus, um desses pequeninos que creem, você leva uma pessoa frágil ao pecado. Então vamos entender aqui concretamente do que é que se trata. Veja, primeiro, o escândalo não é um problema nem para os santos, nem para os grandes pecadores, tá? Por quê? Um santo. Bom, o santo é uma pessoa firme na fé. Aí você dá um mau exemplo, você convida o santo para o pecado, você usa uma roupa provocante para tentar seduzir. Um santo não vai cair nessa esparrela. Um santo não vai cair nessa armadilha. Um santo não vai tropeçar. A palavra skandalon, em grego, quer dizer exatamente isso. É uma pedra de tropeço. O santo não vai tropeçar, porque ele está tão sólido espiritualmente que não vai ser qualquer coisinha que vai abalar. Então, o problema do escândalo não é para as pessoas progredidas na fé e na santidade. O escândalo também não é um problema para quem vive uma vida de grande pecador. O cara vive uma vida de mafioso, assassino, traficante, prostituído,
Bom, essa pessoa que está vivendo uma vida de pecado, ela não vai ficar escandalizada, porque o pecado para ela já é o habitat natural no qual ela vive. Ela já fez do pecado um projeto de vida, um negócio lá. Então, para quem é o escândalo? Com quem que Jesus está preocupado quando ele alerta para o escândalo? Jesus está zelosamente, bondosamente, paternamente preocupado com as pessoas recém-convertidas, com as pessoas frágeis na fé, que têm uma fé mediana, as pessoas que, embora convertidas há muito tempo, ainda não pegou aquela raiz, né? E é assim, quando nós, por exemplo, plantamos, quando nós temos uma plantinha, você pode entender, você veja, o início, a pequena muda que acaba de nascer, você cerca de cuidados especiais, você põe lá num canteiro especial, né, num viveiro, né, numa estufa, até que a plantinha já fica mais vigorosa, aí você transplanta e você põe no lugar definitivo dela. Assim também é a fé. A fé, ela inicia frágil. E as pessoas recém-convertidas, com a fé frágil, podem se escandalizar quando você faz algo que as leva a pecar. Então voltamos à frase de Jesus, agora que ficou mais clara a ideia, né? Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, seria melhor que fosse jogado no mar com a pedra de moinho amarrada no pescoço. Veja, Jesus é bem drástico. Ou seja, é melhor você sofrer uma morte horrorosa dessas do que você levar o pequenino a ter uma morte ainda pior, porque você está falando da morte eterna. Aqui então Jesus faz hipérboles. Jesus usa figuras de linguagem bem assim, exageradas. Ele faz exageros. Ele diz, se a tua mão te leva a pecar, corta. Se o teu pé te leva a pecar, corta-o. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. Por que que Jesus está dizendo isso? É evidente que Nosso Senhor não está querendo que ninguém aqui corte materialmente a própria mão, o próprio pé, arranque o próprio olho. Não. É que acontece o seguinte, Jesus está dizendo, olha, se é para evitar um escândalo, se é para você evitar que seu irmãozinho, que tem fé fraca, perca a fé, tá? E termine se perdendo no inferno, então você precisa renunciar a tudo aquilo que é escandaloso. Você precisa renunciar mesmo que você seja apegado. Veja, você precisa renunciar a amizades escandalosas, precisa renunciar a trajes, roupas escandalosas, precisa renunciar a livros escandalosos, a negócios escandalosos, mesmo que você esteja tão apegado àquele troço, que aquilo pareça um braço, uma mão, um pé, um olho, mesmo que vá doer, arranca, amputa. Está entendendo? Porque o que é que está em jogo? Está em jogo a sua salvação e a salvação do outro. Para a gente sair da teoria, deixa eu dar alguns exemplos de o que seria um escândalo. Tá? Porque senão a gente fica só nessa coisa assim, muito teórica, e a gente termina não entendendo. Vamos lá. Veja um exemplo de roupas. Isso acontece. O que é, por exemplo, vestir-se de forma escandalosa? Na linguagem comum, vestir de forma escandalosa, o cara está
usando uma roupa espalhafatosa, que chama atenção, é uma roupa escandalosa, né? Não. Uma roupa escandalosa é uma roupa que leva a outra pessoa a pecar. A outra pessoa que é frágil. Tá? Então, quando uma mulher veste uma roupa escandalosa, quando um homem veste uma roupa escandalosa, quer dizer o seguinte: você está usando uma roupa que está mostrando ou salientando partes eróticas do seu corpo. Aquilo que em moral tradicional a gente chama de partes desonestas, né? Quando você, por exemplo, usa roupas para provocar, para seduzir, para chamar a atenção do seu corpo nas partes sexuais ou picantes, digamos assim, sedutoras. Nesse sentido, se você usa roupas assim, você está pecando e cometendo o pecado de escândalo. Você está escandalizando. E o que quer dizer escandalizando? Quando você, mulher, usa um shortinho com as coxas de fora, um decote com os seios à mostra, e o seu irmão, de recém-conversão, que teve uma vida sexual depravada, está querendo guardar a pureza, etc e tal, isso e aquilo, você vai lá e se exibe para ele e o leva a pecar. Você nem notou aquilo que você fez, mas quantas vezes rapazes podem desanimar porque veem você vestida assim, ficam perturbados, né, na sua sexualidade, terminam se masturbando, caindo na pornografia, procurando prostituição. Pode ser que ele não peque sexualmente com você, mas você jogou o irmão no fogo. Isso vale, evidentemente, para homens também, não é? Agora, acontece que pela natureza das coisas, não é? Existe uma distinção entre o homem e a mulher. De uma forma geral, o homem gosta de ver. O homem é um voyeur. Por quê? Porque o cérebro do homem é o cérebro de caçador. Então ele gosta de ver, de buscar. Tem aquele olhar investigativo. Enquanto a mulher, ela gosta de seduzir. Ela gosta de se mostrar, de se exibir. Então, digamos assim, se a gente pudesse dizer com palavras cruas, né? A gente poderia dizer assim: o pecado típico do homem é ver pornografia. O pecado típico da mulher é tirar a roupa. Entende? Esse é o problema. Agora, é claro que isso são tendências da natureza desordenada. Com a engenharia e as transformações que a nossa sociedade está vivendo agora, as coisas estão valendo também dos dois lados, porque infelizmente, você veja, eu sou padre há 26 anos. Se há 26 anos atrás eu perguntasse para uma mulher se ela tinha visto pornografia e se ela tinha se masturbado, isso era uma ofensa, ela saía do confessionário ofendida. Hoje, 26 anos depois, infelizmente, miseravelmente, isso é uma pergunta que eu tenho que fazer, porque as coisas mudaram muito e as mulheres miseravelmente caíram nessa armadilha. Então também a forma dos homens se vestirem provoca as mulheres. E é uma forma escandalosa, se leva as mulheres ao pecado. Então vejam só, estou dando este exemplo. Acontece o seguinte, Jesus chega e diz: você está apegado ao seu jeito de vestir? Não tem problema. Corta. Ah, mas dói. Corta. É isso que Jesus quer dizer, que
Se tua mão te leva a pecar, corta. Se o pé te leva a pecar, corta. Se o olho te leva a pecar, arranca-o. Por quê? Porque para salvar a sua vida eterna e a vida eterna do outro, nós temos que estar dispostos a pagar qualquer preço. A pessoa não quer mudar o jeito de vestir. Ah, o problema é de quem olha, o problema é de quem vê. Não, meu irmão, não, minha irmã, o problema não é do outro. Por quê? Porque Deus está vendo que você está levando o outro a pecar. Você não pode se vestir de forma pecaminosa e escandalosa para seduzir o outro, para excitar as paixões do outro. Isso é sempre um pecado mortal. E Jesus aqui não está poupando palavras. Jesus está dizendo, olha, era melhor que você pegasse uma pedra e amarrasse no pescoço e jogasse no fundo do mar. Eu acho que mais claro do que isso não dá. Jesus não está dizendo assim, é um pecadinho leve. Por quê? Porque você leva os outros a pecar. Pessoas que estão querendo viver a pureza, que estão querendo viver a castidade, você não está ajudando. Eu não estou dizendo que você precisa vestir uma burca, não é isso. A beleza, a elegância de uma mulher, de um homem, no seu jeito de vestir, é uma virtude. Mas ser elegante é uma coisa, seduzir, ser pedra de tropeço é outra. Mas não é somente, isso não existe somente na questão das roupas. Isso existe também, por exemplo, nos programas de televisão que você assiste. Você está lá, você é adulto, e está vendo uma novela, está vendo um filme, não é? E tem lá crianças, adolescentes, os pais daquele adolescente, daquela adolescente estão tentando fazer com que ele guarde a pureza, e você diz, não, vem cá, menino, vamos assistir aqui. Você não vê que você está sendo escandaloso? Está dando ocasião. Jesus diz assim, se você levar a pecar um desses pequeninos que creem, é melhor você se jogar no mar. E isto daqui vale também até mesmo quando o pequenino é você. Ou seja, se você não está ainda na santidade sólida, o que é que você quer, por exemplo, não é? Vendo coisas que você sabe que são ocasião de pecado. Ah, não, é que tem este livro aqui, isso aqui é literatura. Eu precisava ler esse livro aqui porque ele é literatura. Aí o cara vai ler. Mas ele sabe que naquele livro vai ter passagens indecentes, indecorosas, que vão ser ocasião de pecado. Você não vê que você está sendo escândalo para você mesmo? Por exemplo, o escândalo não serve somente para roupas, para filmes, novelas. Serve também, por exemplo, para amigos. Existem amigos escandalosos. Se você, por exemplo, saiu, se converteu recentemente das drogas, do alcoolismo, mas você não quer se desapegar dos seus amigos de bar. Você não quer se desapegar dos seus amigos da rodinha de maconha. Mas, meu irmão, Jesus está dizendo aqui, corta o teu pé. Ah, mas vai doer. Mas, meu irmão,
é para salvar a vida eterna. Com essa história do vai doer, deixa eu explicar para vocês. Eu vou dar um exemplo aqui, bem concreto. Teve uma história, né, que aconteceu nos Estados Unidos com um rapaz, né, chamado Aaron Ralston. O Aaron Ralston, no dia 26 de abril de 2003, né, portanto estamos falando de 15 anos atrás, ele era alpinista, gostava de subir montanhas, escalar montanhas, isso e aquilo, e ele então estava num canyon lá nos Estados Unidos, Wayne County, no estado de Utah. Para resumir uma história bastante comprida, essa história está narrada num livro que inclusive virou também filme, né? O livro chama-se Between a Rock and a Hard Place. No Brasil foi traduzido como 127 horas, uma empolgante história de sobrevivência. Essa história do Aaron Ralston, né? O que aconteceu? O Aaron Ralston, lá, alpinista, estava sozinho, não avisou ninguém da família que ele ia nesse canyon. Ele, escalando, se apoiou numa pedra, a pedra rolou e prendeu o braço dele, o braço esmagado e o antebraço. O que acontece? Ele tentou sair, não conseguiu. Porque a pedra tinha, sei lá, 150 quilos, um negócio... Sabe quantos quilos tinha a pedra? Tenta tirar a pedra, nada. Bom, ele estava sozinho. Tentou de várias maneiras. Tentou usar os instrumentos que ele tinha para mover a pedra. Resumo da conversa, 5 dias depois ele ainda estava lá. Já não tinha mais o que comer, já não tinha mais o que beber, e ele estava pronto para morrer, porque não tinha como. Ele estava há 5 dias desaparecido, a família dele não sabia onde ele estava, ele não tinha dado notícia para ninguém de onde ele ia. Lá estava ele com uma pedra esmagando o braço dele e ele não tinha como sair de lá. Ele chegou ao extremo de começar a beber a própria urina. Vendo que ele ia morrer, né, ele começou a escrever uma pequena mensagem na própria pedra de despedida para os pais, etc, etc. Desmaiou com aquela situação tremenda que ele estava vivendo. Bom, finalmente, para resumir a conversa, o Aaron Ralston resolve então, com o pequeno canivete que ele tinha, amputar o próprio braço. E ele amputou o próprio braço, teve que, inclusive, cortar o osso. Nesse processo, que durou algumas horas, ele podia ter morrido. Claro que ele podia ter morrido. Mas graças a Deus ele conseguiu, fez torniquete, etc e tal. Enfim, eu não vou contar aqui a história com seus detalhes, que você pode depois procurar, ou o filme, que eu não assisti, portanto, não estou indicando o filme, né? E o livro, que eu também não li, Between a Rock and a Hard Place, 127 horas, uma empolgante história de sobrevivência, eu não assisti e nem li esse livro, e nem vi o filme. O que eu tenho a notícia é o que está na internet. Qualquer um pode procurar lá, né? Aaron Ralston. Aaron, A-R-O-N, Ralston, R-A-L-S-T-O-N. Procura lá o nome do cara e está essa história. Eu só estou querendo citar esse exemplo aqui pelo seguinte. O sujeito, para salvar esta vida, para salvar essa vida aqui, essa vida passageira, amputou o braço. Mas nós
não queremos amputar os nossos maus hábitos para salvar a vida eterna. Ele amputou o braço e sobreviveu. Para salvar essa vida, porque valia a pena. Perder o braço, mas não perder a vida. Mas você não acha que vale a pena amputar alguns amigos, amputar algumas roupas que você está apegado, amputar alguns livros que você quer ler, amputar negócios que você tem negócio escandaloso, que vende revista pornográfica, vende anticoncepcional. Você não quer amputar. Ah, porque vai doer, é demais. Mas se fosse essa vida, todo mundo amputava. Como é a vida eterna, ninguém tem fé suficiente para fazê-lo. Pois Jesus está dizendo para nós no Evangelho desse domingo, né? Se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com a pedra de moinho amarrada no pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. Ou seja, Jesus está dizendo, mesmo que você esteja tão apegado a essas coisas escandalosas que levam você a pecar e os outros a pecar, corte, mesmo que doa. Vale a pena. Perder um braço para salvar essa vida, como fez Warren Ralston. Vale a pena perder tudo, até o mundo e a vida, para ganhar a vida eterna. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.